Muito bom dia a todos os irmãos. Espero que estejamos todos bem dispostos e que tenhamos cantado este hino também no nosso interior, à medida que ele foi sendo apresentado também, que realmente nós nos possamos entregar ao nosso Deus. Não combinamos nada, mas este hino vai mesmo ao encontro da mensagem que eu queria partilhar convosco em nome do Senhor, para a Igreja do Senhor. Queremos cumprimentar também aqueles que nos veem na internet, que possam sentir também a paz de Jesus no vosso coração, onde quer que possa estar neste momento. Talvez haja alguém doente que nos esteja a ver também, que possais também sentir o alívio físico, emocional e sobretudo também espiritual. Gostaria de dizer-vos que nas quartas-feiras nós não temos estado presencialmente, mas temos tido a oportunidade de toda a Igreja estar em oração, reunida em oração. Gostaria de relembrar isto também a cada um de vós e eu espero que na quarta-feira passada a Igreja tenha estado unida e junta em oração. Lançamos o desafio na quarta-feira passada, que é para ser mantido também. Não sei se algum de vocês ligou para alguém, dizendo, olha, estou a ligar para orar por si, para orar consigo esta noite. Eu não vou perguntar quem é que fez isso, mas gostaria de manter este desafio. Nós lá em casa fizemos e é muito bom quando nós oramos, mesmo por telefone. Não podemos orar presencialmente, não importa. O mais importante é nós estarmos juntos em oração, é nós estarmos ligados em oração. E nós precisamos, para o tempo em que nós estamos a viver, neste tempo também de pandemia, a Igreja precisa mais do que nunca de estar junta, de estar ligada em oração. Se houver algum irmão que gostaria que alguém orasse com ele, alguém que está sozinho, mesmo lá em casa, façam-nos chegar esse pedido por mensagem através do Facebook ou ligando para a equipa pastoral, para os anciãos. Nós estamos disponíveis também e temos esse desejo de ligar também para as famílias que disserem eu gostaria que alguém ligasse para mim para estarmos em oração na próxima quarta-feira ou em qualquer outro dia. Nós estamos disponíveis também para isso. Precisamos de estar juntos, precisamos hoje mais do que nunca de nos juntarmos em oração. Precisamos de orar pelas famílias, precisamos de orar para que o Senhor nos possa proteger desta pandemia que está a aumentar. Não sabemos até quando, mas que está a aumentar e precisamos que o Senhor nos possa proteger e intervir também na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa Igreja. Que o Senhor abençoe cada um de vós, que o Senhor abençoe a sua Igreja e que nós possamos estar juntos. Podemos estar separados fisicamente, mas isso não é o mais importante. Nós neste momento também estamos de uma forma presencial, não podemos ver Deus, mas Deus está aqui. Nós não podemos, provavelmente podemos não poder estar na casa uns dos outros, mas podemos ligar, podemos usar as tecnologias e podemos estar juntos em oração. Esta manhã eu gostava que nós abríssemos a Bíblia em Hebreus no capítulo 11. E eu queria também desafiar algum jovem que pudesse abrir a sua Bíblia e que quisesse vir aqui à frente. Talvez dois jovens quisessem vir aqui à frente, abrir a sua Bíblia. Eu vou ver quem é que vai abrir a Bíblia primeiro. Hebreus capítulo 11 e vamos acompanhar a leitura. Capítulo 11, vamos ler alguns versículos. Capítulo 11... Versículo 1, versículo 6, versículo 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos pedir então que algum jovem que esteja aqui na igreja pudesse vir aqui à frente. Temos aqui o micro para ser audível, para toda a gente conseguir ouvir aqui na sala e lá em casa também. Hebreus 11, podes vir aqui à frente? Mais alguém queira vir ajudar aqui? Capítulo 11, vamos ler, vamos pedir ainda mais alguém que queira vir aqui à frente. Onde é que está o Duarte? Ele é tão corajoso e hoje não vem. Então, Duarte, capítulo 11,
Alguém mais quer vir aqui à frente só para ela não ler tudo sozinha? Boa. Afonso, queres vir? Manda. Sabes ler, não sabes? Então, podes vir. Força. Temos que guardar aqui a distância. Vamos então começar pelo capítulo 11. Podes começar? Sim, versículo 1. E vamos lendo. Eu vou dizendo e nós vamos lendo. Está bem? Capítulo 11, verso 1. Depois o Duarte vai ler o versículo 6. E vamos depois por aí fora. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque, por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda da fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Versículo 6. Podes ler, Duarte? 6, 8, 9. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temem, e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu em saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas como Isaque e Jacob, herdeiros com ele na mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conhecer e Deus a luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Agora o 12 e o 13, Margarida. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e querendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ok, muito obrigado. Falar de fé é um desafio devido à natureza particular deste dom. Por mais que se tenha tornado uma palavra de uso comum, uma expressão até mesmo de motivação, a fé bíblica envolve não somente um estereótipo social, mas também um compromisso, uma ação. Conforme o versículo que nós lemos, esta fé é um alicerce sólido que sustenta qualquer coisa
que nós possamos fazer na nossa vida. Fé é esperança viva. Fé é crer para ver. Fé não se explica. A fé experimenta-se. E foi com base em experiências que este capítulo 11, que fala da fé, ele foi composto, foi escrito, para mostrar que a fé é vivência. Se nós fizéssemos uma pesquisa pública, perguntando aos crentes, e aqui nesta sala até podemos fazer isso, quantos de nós temos fé? Tem aqui alguns corajosos que já levantaram a mão, mas ainda há muitos que não levantaram a sua mão. Eu creio que a maior parte de nós, se calhar, podemos levantar a nossa mão dizendo: sim, eu tenho fé. E se realmente não tivesse fé, se calhar não estaria aqui. Mas será que, eu pergunto, será que nós temos mesmo fé? E esta semana, quando eu estava a meditar sobre isto, e estava a meditar com Deus e a falar com Deus, bem lá no fundo vocês perguntem-se, numa conversa entre vocês e Deus. Talvez, enquanto meditamos neste texto de Hebreus, capítulo 11, perguntem-se mesmo se no vosso íntimo vocês têm mesmo fé. Sabem, quando eu meditava sobre isto, veio-me à mente uma conversa que Jesus teve com Pedro, lembram-se? Só que Jesus utiliza uma outra palavra, não é? Que é quase igual. Jesus perguntou a Pedro: ó Pedro, diz-me lá uma coisa. Agora que estamos aqui só nós os dois sozinhos, só tu e eu, depois daquilo tudo que já aconteceu, de tudo aquilo que eu já te ensinei ao longo deste tempo, diz-me lá uma coisa, Pedro, tu amas-me? Lembram-se dessa conversa que Jesus teve com Pedro, não é? Substituam essa palavra e coloquem a palavra fé. Imaginem que Jesus está a perguntar a cada um de vocês esta manhã. E ponham aí o vosso nome. Olha, diz-me uma coisa. Tu tens fé. Tu tens fé. E lembrem-se que Jesus até vai mesmo dizer: olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, até este monte vai mudar daqui para o outro lado. Até agora estou-me a esquecer do nome lá em cima, não é? Pico Ruivo vai mudar de lugar se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Realmente, eu olhei para o Senhor e disse: Senhor, perdoa-me na minha incredulidade. Se calhar eu penso que até tenho fé. E até posso dizer: olha, eu tenho fé, porque senão não estava aqui na igreja. Senão já não era adventista há não sei quantos anos, aqueles que são há muitos anos ou há menos anos. Mas a Bíblia diz que, versículo 6, não é, que nós lemos, sem fé nós não conseguimos quê? Agradar a quem? Agradar a Deus. Porque a fé não é algo que se professa da boca para fora, mas a fé consuma-se em atos de um verdadeiro adorador. Pois pela fé, os antigos, diz no verso 2, obtiveram bom testemunho. As suas vidas deixaram um legado de fé nas promessas eternas, confessando, versículo 13, que eles eram estrangeiros e que eram peregrinos nesta terra. Talvez, e falando sobre esta questão, nós podíamos perguntar quantos de nós hoje estamos dispostos a abandonar as nossas aspirações pessoais. Quantos de nós estamos dispostos a abandonar a nossa casa, que nós construímos, que nós compramos com suor e lágrimas? Quantos de nós estamos dispostos a deixar tudo aquilo que nós temos, as nossas aspirações egoístas, para nos rendermos à vontade de Deus? Quantos agora aspiram a uma vida prática diferente? Quantos de nós aspiramos a uma pátria celestial? Porque esta fé está muito ligada neste capítulo 11. Fala-nos muito sobre essa pátria celestial especial. Versículo 16, sobretudo. Quantos de nós teríamos a coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego permanecermos em pé num mundo em que se prostrava perante
uma falsa adoração. Quantos de nós teríamos mesmo a coragem de, como Sadraque, Mesaque e Abednego, nos mantermos numa posição diferente daquela que está à nossa volta? Quantos de nós conseguimos manter uma posição diferente, apesar de toda a gente estarmos a navegar em correntes contrárias, permanecermos firmes, não porque queremos ser diferentes, mas porque queremos fazer a vontade de Deus, porque essa é a nossa fé. Percebem? A obediência é o resultado da fé. É o resultado. E pela fé nós podemos ver que Abel obedeceu. Pela fé, Enoque foi obediente. Pela fé, Noé fez também consoante tudo aquilo que Deus tinha ordenado. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Ele fez tudo aquilo que Deus tinha ordenado pela fé. Pela fé, diz versículo 8, Abraão também obedeceu quando foi chamado. Neste mesmo capítulo fala que pela fé Moisés também obedeceu, permanecendo firme, como quem vê aquele que é invisível. Versículo 27. Pela fé, Israel continuou a marchar e continuou a atravessar o mar vermelho como em terra seca. Versículo 29. Também pela fé vemos que Raabe, uma mulher meretriz, não foi destruída com os seus desobedientes, porque ela, versículo 31, acolheu aqueles homens espias. Pela fé, homens e mulheres de Deus, dos quais o mundo não era digno, versículo 39, eles tiveram um bom testemunho pela sua fé, não obtendo, contudo, a concretização da promessa, porque eles ainda não a viram, mas morreram na fé, morreram com essa esperança. Quantas pessoas eu tenho conhecido, e vocês e os irmãos aqui também, que morreram também na fé, na esperança. Refletindo sobre a experiência de Abraão, porque este capítulo tem muito pano para mangas, como costumamos dizer, que pela fé superou os seus limites. Eu gostaria de ver convosco apenas 3, talvez, pontos. Pela fé, ele superou os limites da certeza humana. Primeiro ponto. Segundo, pela fé, ele superou os limites da esperança humana. E terceiro, ele superou a fé dos limites do desprendimento humano e viveu como peregrino em direção à cidade que, como nos diz o texto, cujo arquiteto e edificador, o construtor, é o próprio Deus. Então, em primeiro lugar, nós podemos ver que a fé supera os limites da certeza humana. Olhando apenas para a história de Abraão, nós podemos ver que ele saiu de entre os seus parentes para ir a um lugar que ele nem sequer conhecia, capítulo 11, versículos 8 e versículo 9. E nós vemos que a cada passo que Abraão dava em obediência, Deus ia revelando o próximo passo. Deus não lhe disse tudo. Nós muitas vezes queremos saber tudo para onde nós vamos, não é verdade? E há pessoas então que ficam até desnorteadas se não conseguem saber ou não ter um plano já do início até ao fim. Deus vai lhe dizendo o plano e Deus vai revelando o plano passo a passo a Abraão. Abraão tinha a promessa, tinha a palavra de Deus e por isso ele tinha a certeza, ele tinha a convicção. As suas ações em obediência eram baseadas apenas na palavra de Deus. E essa é a base também, deve ser a base da minha fé, da nossa fé. Nós agimos em obediência à palavra de Deus. Além do exemplo de Abraão, nós temos também muitos outros exemplos na Bíblia e na história da Igreja que nos incentivam também a agir pela fé em obediência à palavra de Deus. Ainda que nós não consigamos compreender tudo aquilo que está escrito, mas se Deus diz, eu vou fazer, porque a palavra de Deus ela é o melhor para mim. Então esta fé alcança esta aparente incerteza, ela torna-se então a certeza, uma certeza que não é irracional. Esta fé não é irracional. É base numa confiança, num relacionamento de confiança com esse Deus eterno. É uma certeza
É uma certeza transacional. Pela fé nós ultrapassamos o domínio das possibilidades humanas para entrarmos no domínio das possibilidades divinas. E então nos tornamos, como nos diz o texto, participantes do reino de Deus. Segundo ponto, podemos ver que a fé supera também os limites da esperança humana. Nós encontramos de uma forma muito clara na vida de Abraão, chegou um ponto em que ele já não tinha esperança, não havia esperança humanamente falando. Deus prometeu a Abraão uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e os grãos de areia que estavam sobre a praia. Mas havia um problema. Qual é que era o problema? A esterilidade da sua esposa. Como é que é possível? Como é que era possível para Abraão ter uma descendência tão grande como Jesus, como Deus lhe tinha dito? Vemos então que as possibilidades humanas muitas vezes parecem que não se consegue concretizar. E quando Isaac nasceu, Abraão tinha quantos anos? Tinha 1 século de idade. A esposa tinha 90 anos. Hebreus 11, versículos 12 e 13. Gênesis 17 e versículo 17. Não havia mais esperança humana. E Paulo vai falar em Romanos 4, 16, como Abraão esperou contra a esperança e como Abraão se fortaleceu na fé e se tornou-se o pai, tornou então o pai daqueles crentes da fé. A esperança cristã está baseada então nas promessas de Deus e não nos cálculos humanos. Os cálculos humanos às vezes podem parecer que estão muito bem feitos. Eu admiro aqueles que estudam e que gostam de matemática. Sinceramente, admiro mesmo porque eu não sou muito dessas áreas de matemática. Gosto mais da outra área. Mas sabem, mesmo que esses cálculos de matemática estejam todos certos e que matematicamente seja infalível, a fé ultrapassa tudo isso. Essa esperança dá-nos então a força para nós resistirmos e superarmos todos os obstáculos da caminhada que nós temos, da caminhada cristã. Nunca é demais enfatizar esta mensagem encorajadora de que nós somos salvos pela fé. João capítulo 3, versículo 16 e outros textos que nós encontramos na Bíblia que nos ensinam isso também. Podemos ver então que a fé ultrapassa então os limites humanos, mas também ultrapassa os limites do despreendimento humano. Este é o terceiro ponto que eu gostaria de focar. Abraão era um homem muito rico. E nós vemos na história de Abraão que a sua maior riqueza, apesar de ele ser um homem muito rico, a sua maior riqueza era exatamente o Isaac, era o filho da velhice. Para além disso, era o filho da promessa de Deus. E foi Isaac quem Deus pediu. Ele abriu mão do que lhe era mais precioso. E Deus vai-lhe pedir exatamente a sua maior riqueza, o seu filho. E o que é que Abraão teve de fazer? Desprender-se. Este terceiro ponto é importante na fé. O desprendimento humano. Não há verdadeira felicidade quando nós nos agarramos a tudo aquilo que é provisório e passageiro. Meus queridos irmãos, eu creio que falta-nos a fé porque nós estamos agarrados àquilo que é passageiro, àquilo que é provisório. Estamos agarrados ainda a este mundo e às ideias deste mundo, e é por isso que o Espírito Santo ainda não foi derramado sobre a sua igreja. Mas este desprendimento humano tem realmente limites. E em Abraão, pela fé, ele foi além desses limites. E a Bíblia registra este facto em Hebreus no capítulo 11. Abraão se dispôs a oferecer a Isaac porque a sua confiança em Deus, a sua confiança na promessa de Deus era inabalável. Ele cria que Deus podia ressuscitar o seu filho para cumprir aquilo que ele tinha prometido no versículo 19 de Hebreus capítulo 11. Quando nós abrimos mão de tudo aquilo que é nosso, crendo na fidelidade de Deus à sua palavra, nós podemos receber tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Conhecendo o Senhor Jeová Jiré, o Deus de toda a provisão,
Quando nós não temos nada de nós mesmos, temos tudo de Deus. A característica principal da fé bíblica é a confiança. Confiem em Deus. Nós não conseguimos compreender todas as coisas. Esta semana, em vários momentos, eu dizia: Senhor, olha, eu não sei. Eu não sei o que fazer. Não sei qual a melhor direção que tenho que tomar. Está nas tuas mãos. Eu confio em ti. A nossa vida, meus queridos irmãos, tem que ser colocada nas mãos de Deus. Os nossos planos futuros, as decisões que temos de tomar, temos que as colocar nas mãos de Deus. Temos que pedir ao Senhor que dirija, temos que nos entregar ao Senhor. Quem confia em Deus, entrega-se totalmente a Ele. E é por isso que eu cheguei à conclusão de que provavelmente a nossa falta de fé, ela está aqui exatamente neste terceiro ponto que estamos a refletir, a falta de entrega. Nós confiamos, mas não nos entregamos. Nós confiamos, mas não nos entregamos suficientemente a Deus. A nossa entrega confiante é um sinal visível, claro, da verdadeira fé. Meus queridos irmãos, a entrega total é a chave também para a nossa salvação, para o renascimento, para a vitória em Cristo, para a vitória sobre o pecado e para a plenitude da presença do Espírito Santo na nossa vida. Diz Ellen White: os que tomam a letra as palavras de Cristo e se entregam à sua guarda, pondo a vida ao seu dispor, encontrarão paz e calma. Os que se entregam. No mundo, nada no mundo os pode entristecer quando Jesus os alegra com a sua presença. Na perfeita conformidade, há descanso perfeito. Ela diz: mas tal como todas as outras promessas, são feitas sobre condições. Muitos há que creem e que reclamam a promessa do Senhor, falam acerca de Cristo, acerca do Espírito Santo, e todavia não recebem benefício nenhum. E ela diz: porquê é que não recebem esse benefício? Não se entregam para serem guiados e regidos pelas forças divinas. Não se entregam. Falam de Deus. Podem até ser grandes missionários, mas não se entregam. E quando eu meditava sobre isto, eu perguntava-me a mim mesmo: será, Senhor, que é possível um crente adventista viver há 10, 20, 50 anos na igreja e não se entregar a Jesus? Reflitam sobre isso. Será que eu já sou adventista há 10 anos, ou não importa o tempo, mas me entreguei mesmo a Jesus? É Jesus mesmo que está a dirigir a minha vida? Eu vivo a minha vida confiando cada passo que eu dou, cada decisão que eu tomo. Às vezes nós tomamos decisões tão erradas na nossa vida que dão tantos problemas que muitas vezes isso acontece porque, pura e simplesmente, eu não estou a fazer uma caminhada de fé porque não me entrego. O meu egoísmo, as minhas ideias são superiores. Receber este dom acarreta algumas condições. Falamos muitas vezes sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo e continuamos sem receber essa bênção. Porquê? Porque não nos entregamos totalmente a Ele para podermos ser conduzidos e guiados pelo Senhor. Muitos ainda não se entregaram a Deus. E por esta razão, pode ser esta a razão para a falta do Espírito Santo na Igreja de Deus. E depois vem tudo o resto. Falta de amor, falta disto, falta daquilo, tudo isso são consequências da falta de entrega. O termo entrega está devidamente explicado no livro Aos Pés de Cristo. Ela diz assim: Deus deseja curar-nos e libertar-nos,
Mas uma vez que isto requer uma inteira transformação e uma renovação de toda a nossa natureza, precisamos nos entregar, nos render completamente a Ele. Precisamos de entregar-nos completamente a Ele. A nossa entrega a Deus traz uma bênção imensa. Ele convida-nos a entregar-nos a Ele porque Ele quer curar-nos, Ele quer libertar-nos. Cada alma, cada adventista que se recusa a entregar a Deus, deixa de estar no controle de Deus e passa a estar no controle de quem? Não existe meio termo. Controle de Satanás. Não pertence a si mesmo. Pode falar de liberdade, mas está sobre a mais miserável escravidão. Não lhe é permitido ver a beleza da verdade porque a sua mente está sob o controle de Satanás, porque se nós não nos entregamos a Deus, estamos entregues ao inimigo de Deus. Apesar de podermos até nos gabarmos de seguirmos os ditames da própria consciência, obedecemos à vontade do príncipe das trevas. Cristo veio para quebrar esses grilhões do pecado, mas eu preciso me entregar. Lembram-se da música que nós ouvimos no início? Preciso me entregar. Ellen White diz: o Espírito traz a vida e traz a liberdade, que é em contraste com a lei do pecado que produz a morte e que produz a condenação. Na mudança que se opera quando a alma se entrega a Cristo, há a mais alta noção de liberdade. Para nós sermos livres, precisamos nos entregar. Lembrem-se que cada um de nós é o maior problema. Cada ser humano é o seu maior problema. Não são os outros. Tu és o teu próprio maior problema. E só Deus é capaz de nos levar à verdadeira liberdade. Mas sabem, o oleiro só pode trabalhar com o barro que está nas suas mãos. Se o barro não estiver nas suas mãos, o que é que o oleiro pode fazer? É por isso que nós nos entregamos a Deus, porque Deus nos quer libertar do nosso pecado. A entrega a Deus de todas as nossas faculdades simplifica grandemente o problema da vida. Diminui e elimina 1001 lutas com as paixões do coração natural. Ligado com este texto, eu só gostaria de vos deixar um outro texto de Romanos, no capítulo 12 e verso 1. O Senhor diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Qual é a razão pela qual o Senhor nos dá para nós entregarmos a Deus? O texto diz lá claramente: é pela compaixão de Deus. Ó Deus maravilhoso, misericordioso, a entrega é a nossa resposta a um Deus de misericórdia e de amor. Eu vou terminar com um incidente que aconteceu em França. Uma mulher, uma esposa de um francês muito rico, confidenciou um segredo a alguém. Ela levava na sua mão um frasco de veneno e ela planeava terminar com a sua própria vida, dizendo que estava com dificuldades no seu casamento. Ela dizia, ainda ontem: eu me queixei ao meu marido, mas ele me respondeu com surpresa, dizendo com perplexidade: o que é que tu queres mais? Tu tens o meu livro de cheques, ou seja, tens todo o dinheiro à tua disposição. Tu és a dona da minha casa, comes à minha mesa. Tudo aquilo que o estatuto e a prosperidade que tu tens podem oferecer pertence-te ainda. De que é que tu te queixas?
E aquela mulher disse: eu quero o teu coração. Eu quero que tu me ames. E então ele disse, o marido respondeu dizendo: não podes ter isso. Sabes que o meu coração pertence a outra mulher. Tudo o que me pertence é teu, mas o meu coração, o meu amor, pertence a outra mulher. Tudo o que me pertence é teu, mas o meu amor é impossível que tu o exijas. Ninguém que ama gostaria ou ficaria feliz com tal resposta. Esta mulher não queria saber do quanto o seu marido tinha, mas aquilo que ela queria era o amor dele. Transportando isto para a nossa vida espiritual, podemos dizer o mesmo. Deus quer o teu coração, a tua entrega. Ele quer porque Ele nos ama. Meus queridos irmãos, a caminhada de Abraão e dos profetas nos mostram então esta fé. E esta manhã eu queria deixar cada um a refletir sobre como é que está a tua fé. Temos normalmente medido a nossa temperatura quando entramos aqui na igreja, não é verdade? Como é que está a temperatura da tua fé? Agora que nós vivemos em tempos difíceis, mais do que nunca, precisamos de ter a fé destes homens. Este capítulo traz-nos exemplos vividos ao longo da história. E será que hoje não será importante termos uma fé como esta? Uma fé que, em primeiro lugar, supera os limites da certeza humana. Em segundo lugar, uma fé que supera os limites da esperança humana. E, em terceiro lugar, uma fé que ultrapassa os limites do despreendimento humano. Entrega-te ao Senhor. Não importa se o teu nome está ou não no livro da igreja. Devemos entregar-nos com tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que nós somos. Entregar-nos ao cuidado e à liderança e à direção divina do nosso Deus, a direção da vontade de Deus. Este é o nosso culto racional. Romanos 12, 1. E é aquilo que o Senhor nos pede a cada um de nós. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe a cada um de nós e que verdadeiramente nós nos possamos render ao Senhor. Rende-te ao Senhor. Entrega-lhe a Ele tudo. A tua vida, a tua doença, o teu problema, o teu futuro, as tuas dúvidas. Entrega ao Senhor. É o melhor culto racional que nós podemos fazer na nossa vida. Que o Senhor abençoe a sua igreja que está aqui, aqueles que nos veem na internet, aqueles que ainda nos irão ver. Que o Senhor abençoe e que nos dê esta fé que é necessária e que é tão importante para os dias em que nós estamos a viver, em minha oração. Amém.